Seus vizinhos estão virando monstros sanguinários, loucos pra matar qualquer coisa que se mova. Seja lá fora ou aqui dentro, eles caçam sem parar. O que você faria se estivesse preso em casa, sem comida e correndo o risco de qualquer um poder se transformar num monstro assassino? Eu vou explicar todos os erros, o que você devia fazer e como derrotar cada um desses monstros em Sweet Home. Yusu é um gamer sem nenhuma sorte, que está procurando um lugar barato para morar, mas ele só tá esquecendo de um detalhe: proteção. Esse prédio tá claramente caindo aos pedaços. A tinta tá descascando em todo lugar. A placa principal tem um buraco do tamanho de um trator e sua cabeça quase é decepada pela lâmina de um cortador de grama velho e enferrujado. Essas coisas podem parecer bobas, mas elas mostram que o buraco é bem mais embaixo. Esse lugar é arriscado demais. Não tem nada que possa te proteger do que vier de fora, e muito menos de qualquer coisa que esteja lá dentro. E se esse for nosso único guarda que ainda por cima faz bico de zelador, esse lugar está lotado de pontos fracos. Já no seu apartamento, o guarda aparece com uma bebida e logo depois começa a espiar pelo olho mágico. Não só o nariz do cara tá sangrando, como também tudo nele é bizarro. Eu teria colocado umas trancas extras na porta, porque esse zelador tem as chaves de todos os apartamentos do prédio e não dá pra confiar nada no sujeito. Passa uma semana e o nosso Yusu não parou de jogar videogame nem um segundo. Ele sai pra pegar sua encomenda de miojo, quando vê que eles estão todos rasgados, formando uma trilha pro apartamento da vizinha, uma modelo que mora do lado. De repente, uma cabeça de gato aparece rolando, até que uma mão a agarra. Ele se afasta, mas pisa num pacote de miojo e chama a atenção do monstro. Beleza, numa hora dessa só dá pra decidir entre brigar ou fugir, porque uma parte do cérebro chamada amígdala dispara e seu sistema nervoso entra num estado de adrenalina pra dar conta do recado. Nosso Yusu prefere fugir, e eu admito que faria igual. Você tranca a porta e liga pra polícia. O que ele de fato fez, mas o celular está sem sinal. Vamos acabar tendo que dar um jeito nisso tudo por conta própria. Não tem como saber se aquilo era um maníaco psicopata ou alguma coisa sobrenatural. Numa situação igual a essa, não dá pra confiar nos próprios sentidos, mas ele ouviu uma voz dizendo fome. Então a melhor opção seria tentar dar comida pra coisa ir embora. Infelizmente, parece que a coisa não gosta muito de miojo. Então, a menos que você encontre outro gato, não tem nenhum outro jeito de distrair a coisa, nem de conseguir sua confiança. Outro fator entra na história quando a campainha toca. É a vizinha modelo, que aparece implorando socorro. Calma lá. Foi nessa hora que uma parte de mim ficou irritada com isso, porque o cara deixou a modelo boazuda pra fora, sem nenhuma proteção contra um monstro solto por aí. Mas é melhor ser mais esperto que eu, porque se uma gata bate na sua porta e pede ajuda, claramente algo de errado não está certo. Isso nunca ia acontecer. Pode confiar. O melhor a fazer é mandar ela mostrar o braço, porque se eles forem mais ou menos assim, eu sugiro deixar ela pra fora. Ela fica pistola e começa a berrar. E é aí que a suspeita se confirma. Ela é realmente o monstro que a gente viu antes. Mas tem outra coisa que pode passar despercebida e que faz a situação inteira ficar pior ainda. Esse monstro leva pro lado pessoal. Ela pode até te manipular, tentar te enganar fingindo que é normal, ou então falar que tem alguma emergência. Depois de perceber isso, eu não ia confiar em mais nenhum pingo de alma nesse prédio. A hora é de começar a pensar num jeito de conseguir socorro. O sinal de telefone está bloqueado. Então, no mínimo, eu ia estender um aviso pra fora da janela com algum lençol da cama, com um pedido de ajuda. Mas não para por aí, porque se essa coisa encontrar mais gente, talvez o cardápio pode ser mais do que só a cabeça do gato. A gente precisa avisar o prédio todo para garantir que todo mundo esteja bem. Nosso protagonista sai pro corredor e encontra um gangster descendo a escada, mas desmaia do nada. Talvez seja dieta bastante nutritiva, 100% à base de miojo, mas na verdade é algo bem pior. No andar de cima, uma guitarrista encontra a mesma mulher de antes na porta, com uma aparência um pouquinho mais caída, gritando para entrar. Tá, já deu para perceber que esse monstro subiu um andar e não vai parar tão cedo. Ele está com fome e ficou forte o suficiente para amassar no soco uma porta de ferro. Não dá pra ficar escondido no apartamento para sempre. A primeira coisa a fazer é pegar o que tiver em casa que sirva de arma ou que possa ser transformado em uma. Aí a gente pensa em como fugir. A sorte é eles terem uma câmera na porta para conseguir ver se tem algum monstro por perto. Eu jogaria alguma coisa para fazer barulho no corredor, para servir de distração, e depois correria para chamar a polícia. Na entrada, os outros moradores descobrem que as grades foram fechadas. O guarda sumiu e o telefone já era. Além de tudo, todas as portas foram trancadas, o que dá na cara que isso tudo é alguma armadilha proposital. Tem gente pra caramba aqui pra tentar fugir. A gente sabe que dá pra quebrar um cadeado com 2 chaves de fenda e um pouquinho de impulso. Talvez dê pra encontrar alguma coisa na sala do guarda, já que ele também é o zelador. Mas na pior das hipóteses, só de ter mais gente já aumenta nossas chances de escapar, arrumar ajuda ou apagar o monstro. Se eu estivesse aí, eu ia descobrir o que cada um sabe fazer, pra talvez encarar de frente o bicho. Mas se todo mundo for um bando de sedentários, pelo menos podia construir uma barreira na sala do guarda e esconder lá dentro, podendo ver tudo que o monstro fizer pelas câmeras. Esse cara que faz medicina arrebenta as correntes da sala de controle, onde uma das moradoras, que é bombeira, tenta ligar para a emergência, mas todas as linhas estão com alertas de calamidade, e depois desligam.
Beleza, essa galera nem sabe ainda que tem um monstro rodando solto. Então a primeira impressão é de que pode estar rolando algum desastre natural, tipo um furacão ou um tsunami. Mas como a gente tá na Coreia do Sul, que fica na bacia noroeste do Pacífico, uma coisa dessas é mais difícil de acontecer do que nos países do lado. Se todos os números de emergência estão fora do ar, é melhor não sair antes de descobrir o que tá rolando. E se realmente for alguma calamidade pública, a coisa mais importante que a gente tem é o próprio prédio. Além disso, essa moça é bombeira, que significa que ela sabe muito mais sobre os procedimentos de evacuação em caso de emergência. Eu ia dar um jeito de garantir que ela participasse de todas as decisões importantes que a gente possa fazer. O dono da loja começa a apertar todos os botões, fazendo a grade da entrada começar a abrir. E é aí que os moradores veem um bicho alto, bem na frente da porta. E esse cãozinho não está nem um pouco de boa. Não dá pra culpar eles tanto por querer sair. Mas na hora que você vê uma coisa bizarra dessas, parada na sua frente, não fica mais dúvidas da nossa suspeita que o que está rolando é um caos geral. E que a gente precisa transformar o prédio numa base de segurança. O estudante espanta o monstro pra fora com um extintor de incêndio. Mas eles não conseguem fechar a tempo e o extintor acaba. Esse cara foi inteligente de usar o extintor de incêndio porque é uma arma à distância. Tem pouca coisa ali que não precisa de luta corporal de perto. E isso aí ia acabar sendo um desastre com esses bichos bizarros. Uma coisa já ficou clara. Com essa quantidade de monstros não vai aparecer nenhum socorro e a gente vai ter que se virar sozinho. Fechamos as grades, mas isso não deve segurar por muito tempo. Esse tentáculo alcança bem longe. E se estiver com fome de verdade, conseguiria entrar em qualquer lugar lá dentro sem muito esforço. A gente tem que se preparar para o pior. Então, o que eu faria seria diminuir os buracos na grade, entortando o metal e enrolando ele na diagonal no espaço interno entre as grades. É metal puro, e se der para enrolar com força suficiente, vai ser um pouquinho a mais de proteção. Enquanto isso, nos andares de cima, a guitarrista está cuidando do nosso Yunsu desde que ele apagou, e ele claramente não está muito bem. Ela sai do quarto para investigar um barulho, e esquece de ver as redes sociais bombando com as hashtags de monstro, calamidade pública e nariz sangrando. Ela desce as escadas e encontra um cara bêbado, murmurando sozinho, e quando ela passa por ele, ela percebe que o nariz dele está sangrando horrores. O cara está claramente alucinado. Vamos lá, essa menina já viu que tem um monstro que quase arrombou a porta dela. Então, se fosse eu vendo um cara desse jeito, eu não ia esperar nem um segundo. A primeira ideia que vem é acertar a cabeça. Mas esse não é o melhor plano. Ela está bem mais para baixo do que ele, o que faz o ângulo ficar difícil de acertar. Sem contar que um golpe na cabeça não é tão fácil de defender. Isso se realmente chegar a alcançar. Numa hora dessas, vai direto pros joelhos. Não dá pra bloquear. A porrada vai ser brava e vai derrubar o cara pra gente bater de novo. Outro morador entra em cena. Vê o bêbado virando um monstro e decepa sua cabeça pela metade com uma espada samurai. Calma lá, uma informação importante. Esses bichos são de carne e osso e morrem do mesmo jeito que qualquer outra coisa viva. Eu sei que é mais fácil ser calmo, mas pra sobreviver a gente precisa de instinto assassino. Igual esse cara que arrebenta um monstro como se ele estivesse num game da Yakuza. Mas força bruta nem sempre vai ser a solução. Então a gente precisa de armas. Facas de cozinha são um bom começo, mas luta corporal talvez não seja a melhor ideia. E quase todo mundo nesse prédio não tem o menor tipo de treinamento. Então a gente precisa de alguma coisa mais fácil de manejar sem dificuldade. O terraço seria um bom lugar para procurar pedaços de ferro, canos, tubos ou madeira que podiam servir. Beisebol é um esporte comum na Coreia, então talvez dê para encontrar bastões em algum dos apartamentos. Mas o melhor mesmo é tentar matar esses bichos enquanto eles ainda são mais humanos do que monstros, já que eles ressurgem mais perigosos que antes. Lá embaixo, os moradores estão construindo uma barricada na entrada. Quando então, eles recebem uma mensagem no celular avisando sobre uma epidemia. Qualquer um que apareça com o nariz sangrando, desmaios ou comportamento agressivo tem que ir pra quarentena. O medo é geral. Esse pessoal não fazia ideia até agora de que isso era uma doença, de que todo mundo podia acabar infectado. Então eles começam a discutir pra onde devem ir. O estacionamento subterrâneo está fechado e nenhum dos apartamentos é seguro. E eu continuaria no primeiro andar, onde dá pra controlar melhor as coisas e mandar equipes de exploração pra procurar comida, recursos e armas, usando o térreo como base central. No dia seguinte, nosso Yusu acorda e descobre que a cidade está destruída, quando de repente seu nariz começa a sangrar, igual daquela mulher, o que quer dizer que ele vai virar um monstro igual a ela. Ele começa a ir atrás de respostas, e encontra informações sobre a doença num blog, o Kurukuru. Na mesma hora que o estudante de medicina também encontra o blog, os dois descobrem que o próprio autor tinha a doença, e a descrevia como uma maldição, sem saber qual era a causa, e muito menos qual era a cura. Mas se eles quisessem sobreviver, tinha uma coisa fundamental que eles tinham que saber. Os dois estão prestes a descobrir o que é quando a internet cai. Meu Deus, esqueci a conta da net. No meio da confusão, com todos os riscos e perigos constantes, às vezes a gente acaba deixando passar detalhes importantes. Energia para a internet. Uma usina de energia sem ninguém garante 46 horas de eletricidade até parar por completo.
A Coreia do Sul tem energia nuclear, que dura mais já que é mais moderna. Mas elas só funcionam em algumas regiões, e alguma hora acabam desligando também. E para ele, isso significa não ter as câmeras de segurança vigiando a porta. A internet vai acabar ainda mais rápido, já que o sistema vai estar sobrecarregado com o acesso da população em pânico. A gente precisa usar esses recursos para conseguir o máximo de informação possível, antes que eles acabem. Se isso estiver acontecendo na cidade toda, é provável que a gente consiga descobrir o que fazer, como matar os monstros, quais os pontos fracos, e se o governo vai ajudar. Faz 8 horas que o nosso Yun-Sun desmaiou, e ele começa a sentir fome com tanta pesquisa. Ele abre a porta para pegar a caixa de miojo, mas o cara bêbado da escada está de volta, agora na forma de monstro. Beleza, claramente a gente não devia sair abrindo qualquer porta desse jeito. Mas depois que o monstro entrou, a gente precisa ou lutar ou prender ele lá dentro. Pode parecer melhor prender, já que é mais seguro na hora, e porque impede o monstro de sair andando por aí. Mas não é bem assim. Essa talvez seja a melhor hora pra conseguir matar uma coisa dessa. Não dá pra pegar um cano e socar na cara. Esse monstro tem um poder, ele é cego, mas consegue escutar melhor que um morcego no escuro. Eu pegaria a coisa mais pontuda que conseguisse encontrar e enfiaria bem no meio do ouvido, de um jeito que ele não conseguisse mais ver nem ouvir, ficando mais fácil de matar. A gente fica com o apartamento e o prédio inteiro fica com um monstro a menos. O Yun-Sun escolhe a opção 3 e fica escondido até o monstro ir embora. Mais sortudo que o cara da Mega Sena. Então ele olha pela janela e vê um pai prestes a descer a lateral do prédio. O homem é atacado por um monstro caolho e acaba despencando lá de cima pro chão, enquanto seus filhos gritam de medo. Nosso gamer joga um monitor no computador no monstro e ele sobe pronto pra matar. Esses monstros não ficam presos na forma humana e claramente a nossa melhor opção é acertar os pontos fracos, que no caso é o olho. Mas não para por aí. Esse olho gigante consegue esticar seu próprio pescoço com força, o que significa que talvez a gente consiga pensar numa armadilha. Eu tentaria fazer o monstro me seguir, passando pelo corredor, esticando o pescoço pelo prédio até a escada. Se eu conseguir prender ele, vai ficar mais fácil de dar o golpe fatal. Esse sujeito atira no olho com um canhão de ar que ele construiu usando uma muleta. O cara é fera, mas o que ficou claro é que nem sempre dá pra matar essas coisas, mesmo arrancando sua cabeça. Então, cair pra briga nem sempre vai ser a solução. A não ser que tenha algum jeito de desintegrar eles completamente. E daí pra frente, acho que usar fogo vai ser a melhor escolha. O veterano revela outra informação importante. As ligações do celular funcionam e de repente caem quando algum monstro está perto. Continuando na linha, as interferências servem para te dar um aviso prévio do perigo. Isso pode ser útil para explorar o prédio. Dá pra ir de andar em andar e descobrir qual deles tem algum monstro e se é melhor prender ou matar. É só continuar na linha, carregar a bateria e levar o celular para todo canto. Nosso Yun-Sun encontra o veterano cara a cara e ele moderniza sua lança. Descobrimos que o cara é um mecânico excelente e ele manda ir salvar as crianças. Esse cara tinha que estar fazendo armas para todo mundo. O negócio é pensar como se estivéssemos numa guerra contra esses monstros. E que esse cara é nosso ferreiro. E já que ele consegue soldar metal, eu arrancaria uma fileira de portas e juntaria todas uma na outra para fechar permanentemente uma escadaria ou trancar qualquer monstro que estivesse nos andares de cima. Nosso Yun-Sun continua explorando o prédio e quase escapa do bicho cego. Ele consegue chegar nas crianças, mas de repente os sintomas aparecem e ele manda as duas fugirem. Pena que já é tarde demais. Yun-Sun se transformou num monstro. Ou será que não? Ele tenta sair da alucinação, na mesma hora que toma um golpe de algum monstro gigante. Mas numa cena digna do melhor dos animes, ele segura o monstro por alguns segundos e grita para as crianças correrem, logo antes de ser jogado direto numa parede. Claramente tem alguma coisa acontecendo com o Yun-Sun. Eles conseguem de alguma forma sobreviver, até a hora que outro morador chega com uma espada para arrancar um bife do monstrão. O morador e a guitarrista salvam Yun-Sun e percebem que seus olhos pretos voltaram ao normal. Isso não é um bom sinal. Yun-Sun é um dos monstros, mas por enquanto ele consegue controlar os instintos. E mesmo perigoso, é uma chance a mais de conseguirmos enfrentar essas coisas, já que nosso Yun-Sun pode acabar tendo super força, ou quem sabe alguma outra habilidade útil pra gente. As crianças continuam subindo as escadas, mas o monstro cego aparece do nada e fecha o caminho. Elas tentam ficar em silêncio, mas o monstrão maromba aparece de novo e vai pra cima. Elas gritam horrorizadas e chamam a atenção do monstro cego, que ataca o bombadão, dando a chance para as crianças fugirem. Finalmente uma coisa boa nesse lugarzinho do mal. Deu pra perceber claramente que podemos tirar vantagem dos próprios monstros a nosso favor. O monstro cego ataca qualquer coisa que fizer barulho, e o maromba vai brigar de volta, o que significa que podemos usar o som como estratégia para conseguir matar o monstro cego. O samurai bola um plano e guia o monstro pelo prédio. Ele chega no fim de um corredor e pula para fora de alcance, fazendo o monstrão cair pela janela. Beleza, esses bichos são osso duro de roer, mas com certeza dá pra causar um estrago. Cada monstro tem seu próprio ponto fraco, e o que a gente precisa é descobrir quais são se for pra sobreviver. O principal é a imobilização. Sem pernas nem braços, um monstro desses fica relativamente inofensivo. E pro nosso bombadão aqui, uns cortes no calcanhar vão deixar ele sem conseguir dar nem mais um passo. Isso é biomecânica de anatomia antropomórfica básica. Descobrimos depois que a energia do prédio acabou, e quem se oferece para ir na sala de energia e religar tudo é a menina bombeira. Mas a verdade é que ela está indo para uma emboscada do estudante, que sabia que tinha um monstro lá embaixo. Esse cara é frio e calculista, mas errado ele não está. O problema é que a bombeira é extremamente importante pro grupo. Eu teria ido junto com ela, porque ela entende tudo que precisa para se defender.
Foi ela, inclusive, que salvou a vida de todo mundo. E agora ele está entregando ela direto pra morte. O estudante faz um anúncio para todos os sobreviventes se reunirem no primeiro andar. O único lugar seguro. Mas então o rádio desliga. Juntar o pessoal é uma boa ideia. Mas temos que pensar em organizar os recursos e as habilidades de cada um. A verdade é que é melhor ter duas bases. Uma em cima e outra embaixo. A base de baixo pode servir de reservatório de comida e abastecer a outra, enquanto os moradores mais fortes ficam lá em cima para cuidar dos monstros, salvar quem estiver nos apartamentos e encontrar mais comida e suprimentos. De volta na entrada, essa mulher tenta sair do prédio para resgatar sua filha, quando de repente eles a veem correndo em direção a eles. Ela tropeça e cai em direção à mãe enquanto o estudante tenta pensando o que fazer. Calma aí, pode parecer insensível, mas não tem como saber se essa menina está infectada ou não, e isso é mais um risco para o grupo todo, que é mais provável. Se ela sobreviveu a noite inteira lá fora com esses monstros todos, ou se ela está infectada também. Deixar ela trancada pra fora não vai agradar o grupo, então eu escolheria deixar ela entrar, mas imediatamente a trancaria num quarto, para vigiar possíveis sangramentos no nariz ou qualquer sinal de infecção. Daí poderia matar rápido se fosse necessário. O soldado sai para salvá-la, mas os dois acabam perfurados e mortos pelo monstro do tentáculo. Jesus, a coisa tá feia. Os outros começam a colocar a barricada de volta, e quase são pegos pelo tentáculo, que vai furando as defesas enquanto a grade fecha. Depois de matar o monstro maromba, o grupo dorme na casa do veterano. No dia seguinte, a guitarrista está pronta para descer para o primeiro andar com o Yunsu infectado, que decide ir também. O soldado dá um escudo para o samurai, feito com uma porta de metal. Isso é coisa de profissional, mas aqui eu já estou começando a me perguntar se não tem nenhum jeito melhor de enfrentar esses monstros, que não com espadas e escudos. Esse cara de via aérea está fazendo armadilhas pra gente, porque ainda que um monstro tenha super força ou outra habilidade especial, eles com certeza não são inteligentes. Coisas como armadilhas de urso, de tigre, ou outras assim, devem ser fáceis para esse cara fazer. E seria a melhor opção para manter todo mundo em segurança. Lá embaixo no porão, o monstro-aranha ataca um casulo e percebe que não tem nada lá dentro. A mulher bombeira escapou pelos canos de ventilação. Essa era a sua única opção, já que o quarto que estava com o casulo estava trancado. Nem pense em encarar um bicho desse sem ajuda, porque ele alcança mais longe e se mexe muito melhor que você. Além de cada perna, tem uma presa gigante, que atravessa até metal. Mas se é uma aranha, então isso quer dizer que sua visão também é de aranha, que é incrivelmente horrível. Elas sentem o tato e as vibrações muito melhor que a visão. Eu tentaria usar isso a favor. Ia dar um jeito de achar alguma coisa no quarto antes, como um fio. E ao invés de sair correndo pelos canos fazendo barulho, eu tentaria encontrar um ponto em forma de T na ventilação. Usaria o fio para fazer vibrações à distância e ficaria bem quieto do lado contrário. Ela quebra uma das saídas de ventilação para cair em um outro quarto, mas a aranha a alcança. No reflexo rápido, ela quebra uma janela e agarra um caco de vidro, que ela usa como faca para cortar a teia e fugir. Os moradores descobrem que foi decretado estado de guerra e que o exército está no comando. O aviso diz que a infecção não é transmitida pelo ar nem pelo sangue, mas sim tem relação com o desejo humano e que qualquer um que mostrar sinais de sangramento pelo nariz, desmaios ou alucinações deve ser preso. Esses monstros são resistentes e se regeneram rápido, mas têm duas fraquezas. Eles podem ser feridos e mortos numa hora do dia chamado Hora Dourada e também podem morrer queimados. Mas esse caso significa matar enquanto ainda estão na forma humana, e isso talvez seja emocionalmente muito pesado. Eu escolheria uma pessoa em cada base, para ser o carrasco oficial, para evitar qualquer situação em que uma pessoa que não está preparada mentalmente para fazer seu papel acabe deixando outra se transformar no monstro. Isso é um assunto que precisa ser votado entre todos, porque quando todos estão envolvidos, a vida de cada um está correndo perigo. Enquanto isso, o Gamer e seu grupo encontram um cadáver que ainda está fresco. Essa é uma notícia péssima, o que significa que a morte foi recente e que pode ter algum monstro por perto. Eles não veem nada ali, mas quando estão descendo, alguma coisa derruba Yunsu escada abaixo, que cai morto, espatifado no chão. Ele então acorda em um outro quarto, onde o estudante conta que ele dormiu durante 8 horas. Já é óbvio que ele foi infectado. Ok, esse menino sobrevive a umas quedas sinistras e ainda cura seu próprio corpo mais rápido que o normal. Se ele estiver no nosso lado, não tem nenhuma chance de eu não usar esses poderes a nosso favor. A gente percebeu pelo monstro fortão que alguns deles são basicamente perigosos demais para enfrentar. Mas claramente o garoto não corre os mesmos riscos que nós. Eu o usaria para atrair os monstros para armadilhas, porque o pior que poderia acontecer seria ele acabar de volta numa maca por mais 8 horas. O dono da loja manda a real e diz que é preciso matá-lo. Mas de repente seu nariz começa a sangrar. Pois é, que papo era aquele, hein, velho? No primeiro andar, o estudante diz para o nosso Yunsu que o grupo precisa dele para as missões arriscadas. Sua primeira tarefa é trazer o soldado para lá, para eles conseguirem reforçar a barreira. Mas que se fosse necessário, ele deveria abandonar as crianças para trás. Não é fácil de admitir, mas ele está certo. As crianças são o futuro, mas no presente momento, nós nem vamos ter um futuro. Então qualquer um que não possa ajudar nessa missão, vem em segundo lugar. Decisões impopulares assim são pro bem maior. A bombeira não fica feliz que ele está usando o Gamer, mas ele diz pra ela que eles precisam de alguém e que o rapaz consegue se recuperar rápido. Enquanto ele conseguir segurar a infecção, ele pode ser a arma mais poderosa a nosso favor. Eu não discordo nem um pouco disso. Nós precisamos usar as pessoas como recursos, já que cada um tem suas habilidades próprias. O garoto é um risco para ficar perto dos demais. Então a melhor opção é mandá-lo em missões de exploração, fazer serviços e outras coisas que os outros não podem. O estudante conta pra ela sobre o blog, o Kurukuru, e o que ele conseguiu descobrir.
Ela então lembra do blog do namorado, que também chamava Kurukuru, antes dele morrer, e que nunca quis que ela soubesse a respeito. Com certeza esse deve ser o mesmo blog, mas por qual motivo o namorado dela iria saber sobre essa infecção? O gangster vai caminhando com Yunsu pela escada, quando de repente uma mão gigante agarra sua cabeça. Nosso Yunsu vai atrás e leva um golpe de um monstro ultra rápido com pernas gigantes e cai no chão. O monstro dispara em direção ao rapaz, mas alguém o acerta com uma flecha e ele pode. Aparece um velho e uma enfermeira que socorrem os dois sobreviventes. Eles tiveram sorte de ter aparecido ajuda, porque esse monstro parece ser o mais forte que eles já enfrentaram. Se ele é tão rápido que não dá nem pra reagir, como eles vão conseguir matá-lo? Na mesma noite, o veterano reforça as barreiras, coisa que eles vão precisar bastante, já que o monstro do tentáculo é atacado por uma mão gigante, enquanto algo lá fora solta um urro. No dia seguinte, o nariz da guitarrista começa a sangrar, e os moradores ficam horrorizados de medo dela estar infectada. Eles disparam o alarme e o samurai a captura numa armadilha de rede que eles instalaram. A bombeira percebe que essa infecção pode afetar qualquer um, e então lembra do blog do seu namorado, o Kurukuru. Ela decide descobrir o que aconteceu e resolve sair para encontrar respostas no antigo escritório, montada nessa moto. O risco é grande, mas as chances dela encontrar as respostas que nós precisamos sobre a infecção. Eu preferiria que ela não fosse embora, porque ela é valiosa demais pro grupo, na nossa defesa, estratégia e planejamento. Ia ser melhor mandar o gangster, que é forte o suficiente para se garantir sozinho lá fora, e que ia ser bem útil se recebesse essa missão. As coisas estão cada vez pior. Cada vez mais pessoas são infectadas e ainda tem monstros no prédio. Organização é essencial em situações de sobrevivência. Precisamos estar alertas 24 horas por dia, com planejamento, cooperação e disciplina. Eles criam 4 regras para todo mundo. Primeira regra: sempre fiquem em duplas ou em grupo e avisem sobre qualquer suspeita na hora. Isso é fundamental e ao mesmo tempo bem intuitivo de pensar. Em situações de sobrevivência, ficar sozinho nunca é bom. É sempre mais seguro estar acompanhado de mais alguém para se defender ou ter qualquer apoio. Segunda regra: uma refeição por dia é só a quantidade determinada. Todos os recursos precisam ser economizados, e essa é uma regra que vai gerar grande resistência. Então vai ser necessário bastante vigilância, mas também é preciso ser democrático e justo, o máximo possível. Precisamos votar, e esse é um jeito excelente de fazer todo mundo aceitar cooperar juntos. Regra 3. A temperatura de todos vai ser medida toda noite às 8. Se alguém for infectado, ela vai tentar esconder de todo o resto. Então não dá pra confiar em ninguém. Uma regra rígida de medir a temperatura vai impedir que alguém aproveite as brechas. Além do mais, assim dá pra prever as ameaças com mais antecedência, e todo mundo continua em segurança. Regra 4. Quarentena para os infectados. É óbvio que eles não podem se misturar com os outros, já que pode acontecer uma transformação a qualquer hora. A exceção é o menino, mas mesmo assim, como dá pra saber que ele não vai virar uma ameaça e começar a perder o controle alguma hora? Não dá, pelo menos não enquanto os sintomas ainda não foram estudados o suficiente em outros casos. Eu ainda assim prenderia o rapaz até o tempo bastante para ter certeza que ele não representa nenhum risco para nós. Yunsu sobe as escadas para procurar mais suprimentos, mas ele ainda sabe que o monstro relâmpago está por aí. Então tem uma ideia. Ele amarra várias cordas e linhas de pesca para funcionar como alarmes, enquanto ele vasculha os apartamentos. Ele escuta o alarme disparar e cai no chão, na hora em que o monstro aparece correndo no quarto. Aí a cena acaba e nós não sabemos mais o que aconteceu, coisa que é bem estranha, mas tudo bem. Não dá pra lutar contra essa coisa numa boa, porque ele é tão rápido que não dá tempo de reagir ou se defender. Mas o monstro não escapa das leis da física e precisa de atrito pra correr. Então simplesmente reduzindo o atrito, talvez dê pra fazer ele desacelerar. Eu ia preferir deixar o chão todo ensopado de óleo, sabão, detergente, lubrificante, qualquer coisa que encontrasse que fizesse ele não conseguir correr. E como ele vai rápido como um raio, se ele acabar caindo, o tombo vai ser feio. Eu também iria encher os corredores com fios de metal, o que ia fazer correr pelo prédio ser impossível. No primeiro andar, os moradores estão esvaziando garrafas e fazendo coquetéis molotov. Nessa hora, uma das garotas sopra seu apito quando algum ser se aproxima dela. Todo mundo corre para socorrer e a esposa do dono da loja percebe que aquela coisa é seu marido e insiste que ela mesma o mate. Tudo bem que não tem mais TV e essa pode ser a única fonte de diversão para esse pessoal, mas não é nem de longe seguro. Eles deveriam ter uma retaguarda para que tivesse alguém do lado com uma arma, pronto para resolver a situação se a mulher não desse conta do recado. Eu sinceramente nem sei por que esperaram tanto para esse cara conseguir até sair andando por aí. Eles já tinham que ter matado o sujeito bem antes, ou então deixado ele preso esperando para ver se ele iria começar a se transformar e já acabado com ele na hora. A bombeira chega no escritório do namorado e encontra suas pesquisas do blog Kurukuru. Ele tinha sido infectado e estava tentando resistir por 15 dias, quando finalmente conseguiria estabilizar e se tornar um tipo diferente dos outros. Então, o exército aparece e captura a mulher. Ela negocia com a comandante e oferece o nosso Yunsu para conseguir salvar a própria vida, já que ele é um infectado que consegue barrar a transformação. De volta no prédio, a luz acabou. A água está prestes a acabar e a comida também já está perto do fim. Ficar sem luz dá para aguentar, mas a questão da água é uma coisa que tem que ser resolvida o mais rápido possível. É sempre essencial pensar mais adiante do que qualquer outra pessoa numa situação de sobrevivência. O abastecimento e sistema de água de uma cidade é relativamente automático e usa a força da gravidade para funcionar melhor, o que significa que provavelmente duraria mais do que a luz. Mesmo assim, encontrar outras fontes de água e comida exige sair do prédio. Existem vários supermercados pela cidade que podem ser vasculhados, sendo o melhor lugar para se começar a olhar. Mas antes mesmo disso, é importante usar a terra que temos para plantar vegetais, logo quando ficar claro que estamos vivendo uma realidade apocalíptica.
É óbvio que jardinagem é uma coisa demorada, mas pelo menos é o melhor caminho para conseguir comida sustentável. Depois, nosso Yusun descobre que os moradores vão precisar ir embora, sem nenhuma garantia de segurança, assim que seus recursos acabarem. Ele é mandado para checar o estacionamento, quando então alguma coisa o acerta e o pendura de cabeça para baixo. Os moradores assistem tudo pelas câmeras e saem para ajudar. Assim que eles saem, eles dão de cara com um monstro relâmpago, que fica parado imóvel, sem reação. O estudante presume que o monstro está dormindo, e todos atravessam em silêncio para o outro lado. Esses monstros de fato dormem, já que o sono é um mecanismo de sobrevivência para o cérebro e para o corpo conseguirem continuar funcionando bem. Se não fosse essencial para a vida, alguma espécie já teria superado o sono pela evolução. Eu daria uma olhada no horário, porque pode ser que eles tenham relógios biológicos que os façam dormir em certos horários do dia ou da noite, e daí poder decidir melhor em quais horários sair para explorar o prédio, ou até mesmo ir do lado de fora. De todo jeito, essa é a chance de que o grupo tem de matar o monstro enquanto ele está desprevenido, e eu com certeza teria aproveitado. O grupo encontra o garoto no casulo e consegue salvá-lo, mas a guitarrista deixa seu bastão cair e acaba acordando o monstro. O estudante tem a ideia de distrair o monstro com os alarmes dos carros. Sua maior vantagem é a velocidade, então se der para saber para onde o monstro vai, como na direção dos carros apitando, você consegue surpreendê-lo. O problema é que isso acabaria acordando todos os outros monstros por perto e colocaria o grupo num sério risco. Recuar acaba sendo uma boa opção, ou até que se tenha gente o suficiente para aguentar. Igual ao que o velho fez com esse lança-chamas insano. Nos andares de cima o veterano tenta correr para se salvar, mas isso nunca vai funcionar, e muito menos lutar, já que seria muito perigoso. A única opção são as armadilhas, mas isso só dará uma única chance, e você não pode deixar passar. As pernas são a parte mais perigosa desse bicho, então o que precisamos fazer é tirá-las do jogo para conseguir vencer. Essa armadilha foi uma ideia boa, já que a aranha não consegue usar as próprias pernas enquanto estiver pendurada, dando tempo para matar ou fugir. O erro deles foi pensar que iam conseguir fazer isso com as cordinhas finas e os parafusos frouxos. O único jeito seria se o monstro pesasse menos que esse freezer, ou uns 120 quilos, porque com o peso certo, eles conseguem suspender a aranha no chão. Mas considerando o estado dessa corda, eu diria que ela é de fibra natural, com menos de 2 centímetros de diâmetro, o que dá menos resistência de tensão do que outras cordas sintéticas. E mesmo que ela conseguisse segurar o monstro, ela iria acabar arrebentando no instante. O que eles deviam ter feito era reforçar a corda, torcendo ou então usando parafusos melhores. Os outros moradores tentam ajudar, até que nosso Yunsun aparece e mata o monstro. No dia seguinte, a enfermeira, o gangster e Yunsu se preparam para sair em busca de mais suprimentos. Mas assim que o carro sai do estacionamento, ele é arremessado pelo ar. O gamer acorda e descobre que o monstro maromba cresceu mais e mais desde que caiu do prédio, até ficar gigante e completamente imune à lança do rapaz. Pois é, uma briga dessas não tem como ser justa. Não dá mais pra matar esse monstro numa luta. Então minha ideia é que se não conseguirmos derrubá-lo por fora, talvez a gente consiga acabar com ele por dentro. 3 miligramas de fentanil são suficientes para matar uma pessoa. Um pouquinho assim. Já que estamos indo buscar a comida e a água do lado de fora, também deveríamos ir dar uma olhada nos hospitais para ver se conseguimos alguma substância. E fentanil é a nossa chave. Eu injetaria o máximo que conseguisse no bombadão. A ideia é enfiar um monte de agulhas no bicho. E contar com a sorte, o velho joga vários coquetéis Molotov nele, mas aparentemente sem sucesso. Ele corre para ajudar Yunsu, mas na hora de começar a carregá-lo, seu nariz começa a sangrar. E o monstro vem querendo vingança. Um caminhão de bombeiros acerta o grandão e o empurra para fora da borda, para depois jogar restos em chamas nele e fazê-lo pegar fogo. As coisas voltam ao normal, até que a esposa do dono da loja conta que começou a ter sintomas e que precisaria ir embora para não machucar ninguém. Mas os outros moradores querem ela ali e fazem uma votação para ela ficar. No primeiro andar, um dos moradores percebe que o elevador está descendo e escuta os alarmes dispararem por todo o prédio. As portas se abrem e lá de dentro surge o guarda, transformado em monstro. O segurança parte para a violência e ataca o samurai, até arrancar seu braço. O samurai continua lutando e usa a espada quebrada para acertar o segurança no peito e arrastá-lo para dentro do elevador, de onde ele ordena que os outros joguem coquetéis Molotov e morre em chamas lá dentro. Espera aí, essa foi foda. A gente acaba de perder nosso melhor lutador pro monstro mais ridículo do mundo e eu tô simplesmente puto! Tudo bem que a arma tinha lâminas, mas também tinha esse cabo que dava pra segurar, o que faria a luta ser mais fácil. Eu teria feito todo mundo atacar ao mesmo tempo, porque assim ele podia ser pego por trás e alguém poderia segurar o cortador de grama pra todo mundo partir pra cima. Ainda assim, isso chama a atenção pra um ponto importante. Sempre vasculhem o lugar. Eles deveriam ter mandado equipes pra fazer uma vistoria andar por andar, mas como isso não foi feito, esse é o resultado. O velho pede ajuda pra bombeira pra eles encontrarem um túnel secreto embaixo do prédio, até que surge um caminhão blindado atravessando a ponte. O caminhão arrebenta a barricada do prédio e então desce um bando de mercenários e ladrões. Se sou eu vendo um carro desses vindo, eu já sei que não vem coisa boa por aí. Porque se eles estivessem preocupados com a segurança das pessoas, não teriam destruído a barricada para os monstros entrarem. Eles não querem o prédio, eles querem a gente. Eu correria para esconder debaixo do caminhão, porque a fumaça me ajudaria a não ser visto, e lá seria o último lugar de procurar.
Todos os moradores se juntam num círculo na entrada, onde esse cara desenha a linha de onde é a cadeia. E depois deixa bem claro que qualquer um que saia dali vai tomar bala. Aposto que nessa hora bateu um arrependimento de matar o grandão, porque com ele ainda por aí, com certeza ia resolver a situação pra gente. Os bandidos são atacados de surpresa pela bombeira, fazendo todos eles saírem numa caçada pelo prédio, junto com os outros. É aí que a esposa do dono da loja aparece completamente transformada. Ela mata um bandido e quase mata o estudante, mas nosso gamer se sacrifica para poder salvá-lo. Ele enforca ela até a morte e depois desmaia dos machucados. O chefe dos bandidos percebe que o garoto está infectado e manda um dos seus capangas colocar fogo na esposa do dono da loja, enquanto entram no elevador. A bombeira libera os outros moradores, mas outro bandido aparece para atrapalhar. Ele acerta o veterano, mas ela consegue matá-lo. Nessa hora, o velho percebe que o nariz do veterano está sangrando. Mais em cima, o clima está tenso pro Yun-Soo. Eles estão prontos para matá-lo. Mas a sorte hoje está do seu lado. Um dos bandidos mata os outros e conta pro Yun-Soo que ele também é um monstro. Com a diferença de que ele acha que o dever dos dois é matar os humanos. Quando o gamer sai pelo elevador, ele acaba num dilema com os outros sobreviventes, mas no final acaba conseguindo convencê-los de que o melhor é poupar a vida do bandido infectado. A verdade é que mesmo se eles tentassem, não iam conseguir matá-lo. Dá pra ver o que acontece quando ele é acertado por balas. Elas simplesmente rebatem na sua pele. Sem saber, o Yun-Soo acaba de salvar a vida de todo mundo ali naquela hora. Esse é o cara mais forte do prédio inteiro, basicamente imortal. Então a melhor situação por enquanto é fugir. Todo mundo precisa se revezar para encontrar o túnel que o velho procura, já que enquanto eles estiverem ali com esse cara, ele tem o controle total. A enfermeira começa a ter um ataque de asma e o gangster tenta levá-la para um hospital, mas ele acaba atingido pelo monstro. Nosso Yun-Soo consegue fazer eles continuarem o caminho, mas o monstro atira nos dois. Meu irmão, esse cara é barra pesada. Ele enfrenta um monstro para defender os amigos, e o monstro conta que essa não é a sua forma verdadeira, e que sua habilidade especial é controlar o corpo das pessoas mortas. Ele deixa o gamer bastante machucado, mas nosso Yun-Soo começa a se transformar, criando uma asa gigante. A guitarrista prepara um molotov, mas um desses não vai adiantar absolutamente nada, e todo mundo já sabe. Talvez fosse melhor atirar no tanque de gasolina do carro para causar uma explosão das grandes. Mas se isso não funcionar, íamos ter dois monstros contra nós, ao invés de um só. Então essa não é uma boa ideia. É melhor deixar o Yun-Soo ter o benefício da dúvida, ao mesmo tempo que mantemos a distância para garantir. Ele consegue matar o monstro, mas então vai em direção ao grupo, quando o veterano surge bem a tempo de conseguir impedi-lo, e morre na hora em que o Yun-Soo volta ao normal e desmaia. A bombeira começa a abrir as covas para os mortos, e acaba encontrando uma porta para um túnel escondido. Deve ser o mesmo túnel que o velho estava procurando. Naquela mesma noite, uma tropa de soldados chega, e declaram que querem levar o infectado especial, nosso Yun-Soo. Os soldados escutam uma explosão e começam a atirar, fazendo os moradores fugirem para o túnel, mas nosso Yun-Soo resolve ficar e encarar os soldados. No dia seguinte, o grupo encontra uma saída para fora do túnel, onde são cercados pelo exército coreano. A comandante diz para a bombeira que o acordo não foi cumprido, porque Yun-Soo ainda não foi capturado em troca das informações que a bombeira pediu sobre seu namorado. Ela é obrigada a se juntar a eles, e os sobreviventes são levados embora no caminhão. Para nossa surpresa, Yun-Soo ainda está vivo e acorda dentro de um carro forte, que está sendo dirigido pelo gangster, que não tem mais nenhuma cicatriz. Esse deve ser o monstro que controla os corpos. No fim das contas, Yun-Soo não o matou, e agora ele está preso no carro que vai em direção ao fim do túnel. O que você acha? Como você faria para derrotar a Sweet Home? Deixa aqui nos comentários abaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal e curta a playlist Como Derrotar, para mais vídeos como esse. Até mais, tchau, tchau!